Pedro. Bom, é a primeira vez que eu vou estar apresentando o meu projeto de pesquisa fora da URGS, tá? Então, eu sou estudante da URGS, do mestrado, do Prof. Filo. Entrei justamente no Prof com a intenção de melhorar as minhas práticas como professor, já estou há um bom tempo, né, sendo professor de filosofia, tanto do ensino fundamental, tá, de terceiro aos quintos anos, também já atuei como Fundamental 2, né, de sexto ao nono, e também atualmente estou dando aula no ensino médio. Né. No momento, eu sou professor da rede privada, aqui de São Leopoldo, onde eu resido, onde eu moro, e também em Porto Alegre, né, onde, então, eu fiz a prática da minha pesquisa, tá? Bom, como eu disse, então, eu estou em processo de construção, tá, da minha dissertação, né, estou justamente me preparando agora também para fazer a qualificação, então aqui vai ser tipo uma pré-banca também, tá? Então, por favor, fiquem bem à vontade para falarem o que vocês acharem que deve ser melhorado do projeto. Então, acho que a intenção é me colocar à prova aqui também, tá? Como eu tenho um pouco de tempo a mais, eu vou aproveitar para falar um pouquinho mais. Basicamente, a primeira parte, então, do meu projeto que eu quero apresentar para vocês, tá? Ela vai ser mais como foi essa construção do processo, algumas noções básicas que eu trago, né, de como foi essa necessidade, essa constatação dessa necessidade, tá? A segunda parte, então, seria os pressupostos, né, baseados na teoria da investigação de John Dewey, um pouco de uma influência também de Lippmann, e Ático Chassot, que é um professor de química, que é um estudioso nessa área do ensino de ciências, né? E outros autores também, tá? Meu trabalho está bem recheado nisso, mas o meu norte mesmo é John Dewey. E também, depois, passando dessa parte dos pressupostos, eu queria apresentar então para vocês a parte da aplicação, como foi essa construção, como foi pensado essa construção, né, a partir desses pressupostos, e a aplicação da pesquisa. E aí, então, alguns resultados parciais que eu tenho, né, não tenho toda ela concluída, ainda estou ainda na parte de análise desses resultados, tá? Então, basicamente, seria essa a minha apresentação inicial, tá? Para contextualizar um pouquinho do que é o meu trabalho, né, para vocês entenderem um pouquinho. E como é que surgiu, então, essa origem desse projeto, tá? Basicamente, foi da minha atuação como professor de filosofia dos sextos anos, né, na rede pública e na rede privada também, onde eu percebi que os estudantes tinham muitas dificuldades, né, de iniciar toda essa parte de iniciação científica, né, cada vez está acontecendo uma necessidade das escolas de promoverem essa alfabetização científica já bem cedo, mas seguindo os moldes convencionais da iniciação científica, né? E a iniciação científica, ela é importante, né? Eu não estou aqui para dizer que ela é ruim, ao contrário, eu acho que ela deve ser melhor pensada, em certo sentido, né? De como tornar esse processo inicial menos doloroso possível, né? Da minha prática como professor e orientador de turmas de sexto e sétimos anos, eu percebi assim que era muito dificultoso, e aquilo que era para ser agradável, muitas vezes, se tornava como sendo uma disciplina a mais, não havia um engajamento dos estudantes, uma dificuldade de compreensão de conceitos iniciais, e que apenas se concretizava no final de uma forma muito mecânica, decorada, de um ensaio, de um roteiro, né, para as apresentações. E eu senti assim que era muito mais para o público externo do que propriamente para um processo de iniciação científica mesmo, né? Onde os estudantes pudessem realmente se sentir motivados a buscarem, a entender os processos científicos, né? Então, eu senti essa necessidade, né, de repensar esse modelo, né, saindo um pouco dessa coisa de ter como base apenas o convencional das aulas tradicionais de ciências, né, mas pensando no sentido de como eu, como professor de filosofia, também poderia contribuir
para esses processos e que, de fato, eles fossem mais proveitosos, né? Bom, então, basicamente, essa é a constatação. Essa constatação não é apenas minha também, tá? Ela é também de muitos momentos de pensar esses processos de iniciação científica com outros colegas, a gente trocava ideias, e também era algo que era constatado entre esses colegas, essas dificuldades, né? Então, é algo que não era apenas uma percepção minha também, era algo que era dividido e também era sentido por outros colegas. Bom, então vem a pergunta, né? Seria possível trabalhar temas de ciências conciliando filosofia, de modo a promover essa alfabetização científica, né? Fica aquela coisa, como eu vou fazer isso, né? Então, nessa necessidade, né, eu acabei fazendo algumas especializações, e aí, então, me cai de colo um artigo, né, que era de um professor, de dois professores, na verdade, né, uma professora e um professor, a Daniela Scarpa e o Caio Nagayoshi, que eles falam justamente de uma falta de um diálogo entre a filosofia e também o ensino de ciências, né? O ensino de filosofia com o ensino de ciências, e aí eles falavam de uma possibilidade de uma aproximação maior, que existe essa possibilidade, que ela é provada, entretanto, parece que há um certo silenciamento, um certo distanciamento, né? Principalmente quando se refere a crianças. E a partir disso, então, eu comecei a me interessar mais pelo assunto, fui atrás de muitas coisas, e foi então quando eu encontrei John Dewey, Lippmann, onde falavam, né, e principalmente nos comentadores como Walter Cohen, que fala muito dessa coisa de a filosofia como potencializadora, né? E aí surge essa ideia, né? A filosofia ela pode ser uma potencializadora no processo de alfabetização científica no ensino fundamental. Então, essa é a minha pergunta, onde eu me coloco, então, a pensar sobre isso, né, e provocar discussões sobre esse tema. O objetivo, então, desse trabalho era sair um pouco dessa coisa convencional, do tradicional ali, né, dessas aulas onde usa muito daquele roteiro do livro didático, fazer exercícios, apenas fazer uma breve explanação de conceitos ali, e buscando outras alternativas, né, outras formas que seriam buscando desenvolver certas competências, né, para esses estudantes que, de fato, eles conseguissem chegar com noções ou minimamente preparados para uma iniciação científica também, e que isso também pudesse ser uma cultura, um hábito, onde eles conseguissem desenvolver de modo a pensarem também de uma forma criteriosa, né. Então, a ideia seria propor caminhos, né, onde eu preservasse o ser criança, né, e que trouxesse novas práticas à sala de aula, onde então eu conseguisse fazer esse desenvolvimento dessa alfabetização científica. E eu escolhi os quartos anos por conta de que eles já têm uma noção um pouquinho melhor do que um terceiro, por exemplo, né, do que é ciência, e também por uma questão de necessidade, né, na minha prática como docente, ali, as turmas que eu tinha nos dias com maior facilidade para poder trabalhar. Então, essa foi a escolha das turmas dos quartos anos, né. Os pressupostos, assim, que eu trago como, né, base para o desenvolvimento desse trabalho, a primeira, que eu acho que é fundamental, né, que o próprio Dewey traz isso muito forte, é que crianças são curiosas, são imaginativas, e que se elas bem conduzidas, elas podem chegar muito próximo daquilo que ele diz no espírito científico, né, tanto todas aquelas propriedades, aquelas qualidades que são necessárias para o desenvolvimento de um pensar reflexivo, né. Então, acredito, né, a partir disso, de que crianças, se bem conduzidas nesse processo, elas podem se tornar pensadoras reflexivas bastante competentes também, tá? E para que pudesse, então, ser desenvolvido esse trabalho, como fazer isso, né, não é aqui a ideia de que se centralizar nos conteúdos, não que eles não sejam importantes, mas está muito mais centrado na criança, né? Então, a ideia eu trago a ideia da teoria da investigação do Dewey, né, buscando desenvolver uma cultura científica, né? O Dewey, ele traz como sendo fundamental a ideia de que existem formas, né, que a gente pode, digamos,
proporcionar um pensamento que saia daquele pensamento comum, mas que traga um pensamento onde a pessoa, a criança, no caso, ela vai ter critérios, né? O que ele está querendo dizer com isso é que esse tipo de pensamento, ele é um pensamento onde ele vai ser baseado a partir de uma situação problema, né? E aí essa situação problema, ela teria um potencial também de provocar curiosidade, né? E, ao mesmo tempo, ela possa entender como funciona esse tipo de pensamento, ou seja, né, de modo a que ela consiga entender que existem processos que podem ser realizados, né? Não é apenas eu acho que é isso, mas que existe etapas que podem ser desenvolvidas, né? O que ele vai chamar de pensamento reflexivo, né? E também dentro desse processo de pensamento reflexivo que existe uma lógica interna, ou seja, né, que nessa busca de um entendimento, né, ele possa entender que existe discernimentos, comparações, sínteses, que ele possa abstrair resultados disso, né, de dados, enfim, que ele possa conseguir chegar a um entendimento maior do que busca investigar a partir também dessa indagação objetiva, né, que ele chama, que é justamente essa lógica interna. Então, é um processo que deve ser desenvolvido, é um processo que deve ser trabalhado, né, de modo a desenvolver isso de uma forma mais, não digo intensificada, mas gradativamente, né? E aí, então, ele também, Dewey traz isso, né, como que o melhor caminho para se potencializar isso seria justamente a filosofia, né? Que ela teria, então, como uma característica própria dessa capacidade de enriquecer o sentido da experiência. Eu vou explicar um pouquinho melhor o que seria esse potencializar no próximo slide, né? Mas, então, ele traz isso também como sendo algo pertencente à própria filosofia. E também deixando bem claro que existe uma diferenciação entre alfabetização científica, letramento e enculturação, científica. Ou seja, o que eu estou propondo aqui, e existe uma discussão bastante intensa nesse sentido, de uma mudança do próprio conceito de alfabetização científica, né? Aqui, no caso, não é entendida a alfabetização como sendo algo mecânico, né? Apenas uma compreensão dos símbolos, dos conceitos, dos signos das próprias ciências, mas sim como uma apropriação também cultural, né, dos próprios processos, e que aquilo seja compreendido como pertencente à própria cultura, de modo também a promover transformações, né? Então, é muito pautado naquela ideia do Paulo Freire, que fala, né, de uma cultura que possa promover algo de uma conscientização e autonomia ao mesmo tempo, tá? Então, quando eu me refiro à alfabetização científica, eu estou me referindo tanto como letramento, mas também como enculturação científica. Essa é uma discussão que Cicerón traz muito forte também, tá? Bom, o que seria essa potencialização? O que seria a filosofia como potencializadora? Basicamente, né, o que o Dewey traz é que seria um enriquecimento da experiência educacional. Ou seja, que o estudante consiga fazer relações, que ele consiga perceber conexões, assimilações, né, do que se está sendo trabalhado. Né? A ideia aqui, no caso, é que a filosofia, como tendo essas características dela mesmo, como o próprio Dewey fala, e também o Lippmann, é que ela possibilita desenvolver habilidades investigativas, né? Acho que está muito ligado àquela herança socrática da filosofia também, né? Dessa coisa do diálogo, do questionar. Então, de certa forma, isso também nas próprias conversas, né? Trabalhando com temas de ciência, isso também contribuiria para o desenvolvimento de habilidades investigativas, explorar essa coisa da curiosidade da criança, desse medo de não falar, né, por vergonha de errar, por exemplo, de se arriscar, né? E também pelo fato de que a filosofia, ela busca oferecer novas perspectivas de um problema, né? Então, no entendimento
de outras possibilidades de ver o que é aquele problema, né? Então, esse é também uma qualidade bem importante que, trabalhando dessa forma, poderia potencializar. E, por último, a ideia de uma criação de um ambiente mais democrático, né? Onde os indivíduos poderiam se testar, né? Poderiam pensar, trocar ideias, né? Onde, então, hipóteses poderiam ser também confrontadas, né? Então, dentro desses três segmentos, né, a filosofia ela entra, então, como uma possibilidade desse enriquecimento, né, de uma experiência educacional. O próprio Lippmann ele vai trazer isso, né, que ele vai dizendo que a filosofia ela não provoca, então, o pensar, mas ela ajuda como uma disciplina que prepara o estudante a pensar para outras disciplinas também, né? Então, acho que vai bem de encontro ao que eu estou propondo, né, nesse sentido dessa potencialização. Bom, quais seriam as justificativas para esse trabalho, né, para esse desenvolvimento desse projeto? Eu acho que a gente está vivendo um momento, né, que nunca foi tão necessário a gente buscar alfabetizar cientificamente, nunca foi tão necessário a gente falar de ciência de uma forma onde a gente possa deixar de lado essas coisas de polarização de política, né, dessa coisa, a gente vive um momento de fake news, pós-verdades, né, então nunca foi tão necessário, acho que o momento histórico que vivemos, nunca foi tão necessário a gente abordar e intensificar essa construção científica, essa coisa de como sendo pertencente a uma cultura, algo que deve ser reforçado no ambiente escolar, né? Então, nesse sentido, acho que é extremamente fundamental, também pelo fato de desenvolver habilidades, a gente fala tanto de uma educação para competências, né? E ainda a gente está gatinhando em escolas ainda tradicionais, né, como é o que eu venho, e também por uma questão de um cenário de analfabetismo funcional, né, os próprios resultados do PISA demonstram que muitos dos nossos estudantes, eles não conseguem atingir o mínimo dos saberes de ciência para, digamos, ter né, uma compreensão de mundo, de uma realidade, de uma leitura de realidade. Bom, mas aí como seria essa alfabetização científica, né? Primeiramente, não existe um modelo universal, tá? A Cicerón traz muito isso, de que não existe um modelo único, né? Mas existem alguns eixos que devem ser, digamos, conduzidos, né? Que é o que eu proponho no caso, e entre esses eixos seria o que é ciência, né? Discutir sobre a natureza da própria ciência, também como se faz ciência, e respeitando muito a ideia da metodologia científica, né? E também a sua ligação com a própria sociedade, né? A sua importância e também quando uma ciência mal conduzida ela pode levar a certos resultados não tão interessantes para a própria sociedade, né? Também trazendo muito esse aspecto da historicidade, que não existe uma ciência neutra, né? Essa coisa presenteísta, de que a ciência ela é falível, que também né, ela é uma construção histórica, né? E também buscando aproximar a interdisciplinaridade, né? Que foi uma das coisas que eu encontrei mais dificuldade no sentido de buscar trabalhar com outras áreas, né? Mas trabalhar temas, né, que permeiam, né, também foi o que eu encontrei a possibilidade de fazer. Então, nesse sentido, buscar o mais próximo possível de uma interdisciplinaridade. Perdão. E como fazer isso com crianças, então, né? Bom, primeira coisa que a gente deve entender é que ciência ela é vista como linguagem por muitos autores. O próprio Lippmann fala sobre isso, né? De que ela é uma linguagem que ela deve ser entendida, deve ser apropriada, ela deve, como é um aspecto de uma cultura, ela deve ser naturalizada. A pessoa, no momento que vai interagindo, ela vai entendendo melhor esses aspectos, né? Então, aprender a pensar nessa língua, ela é fundamental. Né? Um outro aspecto que é importante é que a gente não pode deixar de ver a criança como criança, né? Então, trazendo de uma forma onde ela se sinta motivada, ao mesmo tempo que ela se sinta desafiada, né? E também ela sinta prazer o que está fazendo, né?
Então, não deixar de lado essa característica, né, nesse trabalho, de modo a que a criança possa se manter sendo criança também, tá? Então, esses são dois aspectos fundamentais que eu trago, né, no como construir esse projeto. A metodologia utilizada, ela é da pesquisação, né, ou seja, no caso aqui, né, eu estou aplicando, mas também, né, tem muito do que eles conduzem, ou seja, ela não vem pronta, né, mas ela vem estruturada a partir de uma ideia, mas ela acabou, de alguma forma, tomando alguns outros rumos, que eu pretendo explicar agora. Bom, então, a partir desses pressupostos, eu cheguei a 4 estratégias. A primeira delas, então, é caçando pensadores e identificando um problema social, tá? Onde aqui busca, a gente parte de uma situação problema, e aí a gente faz uma prática de um jogo, e aí a gente procura pensar o que faz, como é que é feito o processo científico de divulgação de saberes, né? E, ao mesmo tempo, uma tentativa também de ressignificar o próprio livro, né? Essa é aquela coisa da sala de aula, do livro didático, e eles enxergaram o livro como uma fonte de saberes também. A segunda estratégia, ela é desenvolvendo habilidades de pesquisa pelo jogo cara a cara. Essa coisa do observar atentamente e, a partir das observações, desenvolverem hipóteses, né? E aí testarem essas hipóteses de modo a chegarem a uma conclusão rápida ali. A terceira, ela é um pouquinho mais longa de todas as estratégias, mas ela é uma história paradidática, né, para se entender como se faz ciência. Aqui a gente vai procurar, aqui eu procurei trabalhar melhor essa parte da metodologia. E a última estratégia seria um conto a partir de uma releitura do conto do Bertrand Russell lá sobre o problema da indução, né, o conto da galinha de Ná e a indução. Olhando aqui, o tempo estourou, mas posso continuar, tranquilo? Pode continuar. Você começou. Pode continuar mais 6 minutinhos, tá? A gente vai até 14h30. Tá bom. Bom, a primeira, então, estratégia, a gente começa com uma discussão sobre o pensar, quem pode pensar e como expressamos nossos pensamentos. Ela foi uma conversa, a ideia era partir também de o que eles entendem pelo pensamento, de que forma a gente expressa esses pensamentos, né? E que tipos de pensamentos e a complexidade de um pensamento e como isso é divulgado, e como isso eu posso dizer que, por exemplo, é o conhecimento. E aí, então, a segunda parte dessa estratégia era, eu chamei de caça ao pensador. Foi pedir para que eles, então, fossem à biblioteca, escolhessem livros e que eles caçassem 6 pensadores, que eles anotassem, fizessem um fichamento, que eles anotassem o nome, como ele era, se eles conseguissem desenhar, se eles quisessem tirar fotos, e trouxessem algumas informações sobre ele, de onde ele era, como ele era, né, algumas ideias, a época que ele, né, tinha nascido, morrido, enfim, existiu. E aí, a partir dessas informações que eles tinham, a gente construiu um bingo, né? Eles construíram um bingo, então, e a gente fez um jogo usando essas informações deles para como sendo o chamamento do bingo, né? Onde então era cantado a partir de, por exemplo, o país, né? Ou características de uma ideia, de um pensamento dele, ou algo relacionado a esse pensador, o ano, enfim. E aí, caso eles não conseguissem identificar, eu falava o nome. Foi bem interessante esse jogo aqui. Aqui só para mostrar algumas cartelas, né? Alguns foram impressos, outros foram desenhados. E aí, quando terminou o jogo, a gente fez uma rodada de conversa, né? E aí a pergunta era o que teria chamado a atenção deles, né, nos livros, quando eles pesquisaram para construir o jogo. E aí, quando eles trouxeram que era gente velha, gente morta, né? E aí, ao perguntar um pouquinho mais, mas como é que eram essas pessoas? Eles chegaram a homens, né? Mas de que lugares vieram? Europeus. E aí começou, não viam mulheres, né? Não viam negros brasileiros nos livros. E aí eu perguntei, mas e qual é a conclusão disso, então, né? Que então os livros teriam sido feitos por machistas e racistas, né? Bom,
tendo isso, né, em mente, então a gente deu uma continuidade com uma outra prática, que seria, então, o ache o impostor, né? Eu perguntei se eles conheciam algum tipo de cientista, e aí o único nome que veio foi o Albert Einstein, né? Então, dentro dessas imagens, eu perguntei, mas quem é o impostor aqui, né? Maciçamente nas duas turmas, o impostor foi colocado como Milton Santos e a Berta Becker, né? Então, né, não o Emmett Brown, que é o ator, né, De Volta para o Futuro, foi o único que não foi escolhido nas duas turmas. O que a gente pode constatar disso, né, de que a visão de ciência que eles têm é muito estereotipada, né, muito midiática, né, então eles não conseguiram achar o impostor por conta de que ele tem um perfil que é passado na televisão daquela pessoa com o cabelo desgrenhado, pessoa maluca, né, que é mega inteligente, simplesmente por estar usando um jaleco, né. Então, essa aqui foi uma forma de a gente tentar também entender como eles viam o que é ciência para eles e como eles viam o trabalho do cientista também. Então, essa segunda estratégia, ela seria também trabalhar habilidades de pesquisa, né, a partir do jogo, mas também, como viu essa necessidade de trabalhar isso melhor, então eu pedi para que eles pesquisassem esses autores, né, como Milton Santos, Berta Becker e outros autores, outras autoras, mulheres, outras cientistas, que de alguma forma foram injustiçados pela história, né, não foram devidamente reconhecidas. Então foi feita pesquisa, né, uma pesquisa no sentido ainda mais né, de um site direcionado por mim, né, um trabalho de apresentação, e depois esse próprio material seria usado para também a gente fazer o jogo, né, do cara a cara. Esse jogo, né, ele não chegou assim, eu, né, digamos, teria dito, vamos fazer esse jogo. Foi feito um processo de escolha, que tipo de jogo, né? E aí foi dado algumas opções e eles acabaram escolhendo esse porque eles acharam interessante a forma de jogar. Mas no processo de construção a gente teve as enchentes aqui, né? Então eu fiquei 2 meses afastado da escola. Então o jogo quem acabou fazendo fui eu, né? Mas a ideia do jogo seria justamente avaliar os conhecimentos que eles fizeram das socializações, né? Apesar de tanto tempo, a gente teve que fazer uma retomada também, né, de alguns pontos que a gente trabalhou, mas a ideia era desenvolver justamente essa capacidade de observação deles e, por meio disso, formular as perguntas, pistas que ajudariam, de alguma forma, a criar essas hipóteses, né, que poderiam se confirmar ou não. Bom, a avaliação do jogo, né, dessa primeira etapa, então, né, o que eles acharam? Bom, eles reproduziram muitas informações do jogo, primeiramente, né, até porque, como a gente retomou tudo, então, eles lembravam. Mas aí, quando perguntados, né, o que era necessário para descobrir, né, o cientista oculto do colega, né, alguns estudantes, né, trouxeram essa ideia de que tinha que olhar bem os cartões, tentar pensar para chutar certo, né. E aí, o que achavam sobre o que o colega deduziu, né? E aí eles chegaram ao consenso de que por não pensar, que talvez a gente tenha errado, né? Então, eles conseguiram identificar os seus próprios erros, talvez por não terem analisado corretamente. E qual seria a relação, então, do jogo com a ciência, o trabalho do cientista, né? Então, o cientista, para fazer ciência, provavelmente ele tem que pensar bem e observar bem, né? Então, deu para perceber aqui que eles entenderam também parte do processo investigativo, né, do observar criar hipóteses e principalmente deduzir, né, a partir dessas observações. Posso continuar? Só para finalizar, assim, né, só para encerrar a fala mesmo, senão a gente passa demais também. É que eu tenho um monte de coisa ainda para mostrar, mas É super interessante, mas eu não sei se vai chegar mais alguém e tal. Isso mesmo, acho que é melhor mesmo. Então, eu vou te pedir para encerrar e aí a gente bate-papo um pouquinho, e aí no bate-papo você pode, talvez, trazer uma coisa ou outra que ficou de fora ainda, tá? Tá bom, tá bom. Deixa eu aqui então descompartilhar. Descompartilhou? Sim, encerrou a apresentação. Ok.
Aqui. Tá joia. Ficamos por aqui, então. Obrigada, Alex. Estava uma pena ter que interromper. Eu acho que você está no processo de finalização do trabalho já, você disse, né? Já qualificou. Muito legal. Não vai qualificar? Ah, vai qualificar. É a Você vai primeira chegar vez que eu muito estou bem. apresentando para um público, né, principalmente fora da URGS, apenas os meus colegas já viram, né, nas disciplinas. É a primeira vez que estou apresentando. Ah, que legal. Eu acho que você vai qualificar muito bem. Então, o trabalho está muito adiantado. Parabéns mesmo. Eu estou muito positivamente impressionada com o seu trabalho. Que coisa legal que você trabalha filosofia com criança. Isso não é sempre que a gente tem oportunidade, né? A filosofia vai ficando cada vez mais exprimida nas escolas e na rede pública só nos últimos anos. Então, ter essa oportunidade de trabalhar filosofia com criança é incrível, é muito bacana. Parabéns pela sua preocupação de considerar essa peculiaridade, né? Isso não pode ficar de fora de jeito nenhum. E deu para sentir pelas fotos que você conseguiu realmente criar um astral assim de brincadeira, apropriado, né, para a idade, que é muito bacana. Eu acho que essa parceria do ensino de filosofia com o ensino de ciências tem que ser muito mais explorada, ainda é muito pouco explorada. E a verdade é que filosofia é a disciplina mais interdisciplinar de todas, né? Tem a ver com tudo, tem a ver com biologia, tem a ver com química, com geografia, com as artes, não só com as ciências, né? Mas tem muito a ver com ciência. A filosofia não só tem um ancestral em comum aí, né? Quer dizer, é um ancestral da ciência, como tem depois o seu desenvolvimento de filosofia da ciência e de cada ciência particular. Então, eu acho que essa colaboração é muito bacana. E é muito necessário, sim, eu acho que na sua justificativa, você pode ainda acrescentar, não só as questões de fake news e tudo que um raciocínio científico pode ajudar a transitar, né, por esse mundo confuso, mas o próprio fato de que a ciência tem um peso tão decisivo na nossa vida, mas nós compreendemos muito pouco, a ciência continua muito pouco acessível para as pessoas comuns, digamos assim. Eu mesmo na graduação, eu tenho dificuldade, às vezes, de ensinar filosofia da ciência, porque as pessoas chegam na graduação com uma visão muito estereotipada do que é ciência, do que é um cientista, de como que é o dia a dia da ciência, o tal do método científico que todo mundo fala, mas ninguém sabe o que é, né? Então, essa oportunidade de ir aproximando já desde a infância é bem legal, e eu gostei muito de você desenvolver um método, na verdade, né? É legal que você tomou como partido uma coisa mais pessoal, as personalidades, os pensadores, porque isso dá uma ancoragem afetiva, inclusive, para os seus alunos, eles têm com que se identificar, para passar para uma coisa mais abstrata, como o pensamento indutivo, por exemplo. Então, isso é muito bacana, você realmente pensou um processo, uma etapa aí, né, quando você recuperou do Dewey, para ir construindo isso. E aí, bacana que as crianças falam assim, acho que tem que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Que eles viram que não tem mulheres nem negros dentre esses pensadores, e aí fica parecendo que a culpa é dos pensadores. E aí depois, quando você vai para a próxima etapa, para identificar quem que é o impostor, eles mostram como que isso está absorvido, infelizmente, na ótica deles também, né? Eles racistamente e machistamente acharam que os impostores eram negro e a mulher. Como que a gente se acostuma, né, com esse padrão do qual nós estamos falando numa linguagem cuniana, né, nesse paradigma social no qual nós estamos inseridos. Então, que bom que você teve a oportunidade de trabalhar questões da sociedade também, né? Muito legal, muito legal. Muito obrigado. Em que pé que está? Você já finalizou, então, a sua aplicação? A prática eu já finalizei, eu estou agora justamente trabalhando com os dados, né, essa parte dos resultados, né, e a conclusão Análise, né? está me faltando agora. Aham. Mas já em fase de finalização, né, já estou me preparando para a qualificação e vamos vendo o que vai dar. Eu fiquei um pouco nervoso ali, né, eu acho que vai perceber, mas
nunca é fácil apresentar. É É, claro, e ficar nervoso quer dizer que a gente se importa, né? Que é um trabalho que, poxa, claro. demorou meses, mais de anos, né, de sua dedicação, de sua elaboração. E está super bem apresentado. Eu quero que você precise defender que eu vou precisar citar o seu trabalho. É um ótimo exemplo de como isso pode ser feito. Quando você começou a falar, você mencionou assim, Sócrates, a coisa toda da dialética, né, de não ter medo de errar, o erro faz parte, isso é tão importante para a ciência, né? O erro faz parte do desenvolvimento científico. O cientista não tem medo, ele erra todo dia, né? E Mas a eu pensei criança, também. Pois não, perdão, pode falar. mas a criança tem isso, eu percebo que do terceiro ao quinto ano, ela não tem a vergonha de errar, né? Ela simplesmente fala o que pensa. E parece que à medida que vai aumentando os anos série, isso vai morrendo um pouco, o medo de ser julgado. E eu acho que isso é uma coisa também cultural, a gente tem medo de errar, tanto que as nossas avaliações são objetivas muitas vezes, ela é uma preparação com uma qualificação, digamos, é classificado com uma nota, e ali aquilo vai sendo também atribuído valores, como tu é inteligente, tu é menos inteligente. Então, às vezes, formular uma pergunta bem elaborada, ela é muito mais difícil do que tu responder, muitas vezes, alguma questão que tu vai ali, decora, para estuda para uma prova, e na semana seguinte tu esqueceu tudo. Então, acho que é uma questão cultural, a gente tem que quebrar esse paradigma mesmo, né? Ser mais criança nesse sentido escolar, né? Não ter esse medo de errar, porque, como você falou, ela é uma construção, essa coisa do errar, acertar, é uma tentativa e erro, muitas vezes. Isso é importante, eu acho. Muito bacana. Lá no começo da sua fala, você falou de espírito científico, e as primeiras concepções de espírito científico, lá na modernidade, no começo, junto com Bacon, com Descartes e tal, elas tinham muito a ver com essa coisa da inocência epistemológica, recuperar um estado de inocência epistemológica, é quando você desconstrói os seus preconceitos, né? Então, por isso que Descartes começa criticando as crenças prévias todas, vamos construir tudo, né? Depois que você desconstrói os preconceitos, você pode olhar o mundo pelos olhos de uma criança. Tem muito essa coisa no surgimento da ciência, né? Olhar o mundo pelos olhos de uma criança é olhar o mundo cientificamente, né? Então, isso é bacana. Essa ideia é bacana. Bom, parabéns pelo trabalho. Se sobrar um tempinho no final, a gente pode conversar mais um pouquinho, junto com as outras apresentações, trocar mais ideia, tá? Tá bom, agradeço. Pena que eu não consegui mostrar tudo, mas fico muito feliz por estar participando pelo evento. Obrigado pelas considerações, Alice. Publique esse material, vai dar uma belíssima cartilha, tá? Tá super bem feito. Obrigado. Na sequência, eu vou passar a palavra para o Pedro Paulo Sotero da Silva. Bem-vindo, Pedro. O Pedro vai falar sobre as etapas da investigação temática do tema gerador como pressuposto metodológico para o filosofar em sala de aula. Estou antecipando aí uma complementaridade bem interessante entre as falas. Pedro, você tem aí em torno de 20 minutos, tá? Para falar. Se passar um pouquinho, tudo bem. Nós estamos com uma certa folga aqui, porque algumas pessoas não apareceram para apresentar. Então, fique à vontade. No final, a gente troca uma ideia sobre a sua apresentação, tá? Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, vocês estão me ouvindo? Está um pouco Sim. baixo, mas... Está um pouquinho baixo o volume, se der para aumentar só um pouco. Está um pouquinho baixo? Melhorou ou não? Melhorou um pouco. Deixa eu aumentar aqui o Está no volume. máximo. Por que é? Um segundo que eu estou só configurando aqui para poder aumentar. Ok, agora vai Você ficar... preparou algum slide, professor? Oi? Não, o professor preparou algum slide? Preparei. Tá bom. O volume Vou ficou agora compartilhar entre melhor? nós, então. O volume ficou melhor? Ficou melhor. Sim, estamos te ouvindo bem. Tá. O meu rosto está um pouco fora do esquadro, porque o meu computador deve estar com um mau contato aqui. Quando eu fecho muito a tela,
do notebook, a câmera não fica ativada. Tudo E bem. aí, eu tive um probleminha de ordem técnica, que foi um conserto elétrico na rua de casa, e eu não pude acessar, e eu peguei um pouquinho só da fala do Alex. Alex, você estava apresentando algo que eu peguei só um pouquinho, acho que peguei 10 minutos, e pareceu ser muito interessante, e aí eu vou ter que assistir depois a gravação. Bem, eu vou apresentar um PowerPoint simples que eu preparei. Deixa eu ver, janela. Vou ver se vai ser esse. Né? Uhum. Fica aparecendo para vocês, né? Sim. Agora fica aparecendo também? Tenta passar Estamos vendo bem. isso. Passe para a gente ver se está funcionando certinho, por favor. Eu vou ter que ficar com a tela de apresentação. Isso. Vou passar. Ah, Passei. perfeito. Está passando. Eu não gosto porque eu não fico vendo vocês. Mas tudo bem. Eu gostaria de começar compartilhando com vocês um pouco da minha trajetória, né? Eu sou aqui de Manaus, mas sou do interior do estado do Amazonas. Eu morei a minha infância e adolescência toda como ribeirinho. E aí, por necessidade de continuidade dos estudos, eu vim para a capital estudar aqui. Então, eu vim de uma realidade onde, para ir para a escola, nós pegávamos barcos. E eu fui muito impactado na minha trajetória do interior para a cidade, porque quando eu vim para cá, eu recebi, e também lá eu recebia uma educação muito, mas muito desassociada da realidade. E isso me marcou muitos anos depois, porque eu vim perceber o quanto que essa, né, formação que eu tive do ensino fundamental e médio, e também por eu estudar numa escola, que era uma escola agrícola, somente na faculdade é que eu vim ter assim, um despertar epistemológico para ver o quanto que aquele modelo que eu recebi durante toda a minha trajetória da educação básica, ele foi um modelo que tinha uma distância muito grande da realidade que eu, né, estou inserido. Por mais que, né, na segunda parte da minha trajetória eu esteja numa cidade como a capital aqui do Amazonas. E aí foi, né, trabalhando com instituições sociais, eu comecei como técnico agrícola, que eu comecei a trabalhar com adolescentes ensinando eles a plantar. E aí eu via que aquela lógica que eu aprendi tanto na minha realidade de ribeirinho como agricultor e também na escola técnica, que, né, tinha algumas coisas que não se encaixavam bem. E aí eu comecei, né, a buscar, estudar, aprofundar um pouco mais e, né, eu descobri, né, um pouco, tive a oportunidade de conhecer a pedagogia freiriana. E o meu, né, trabalho, já, né, trazendo para ele, no mestrado, né, como eu posso utilizar a investigação temática, né, do tema gerador para desenvolver na formação dos professores um filosofar que, né, parta de uma lógica mais dialógica e não, né, de uma lógica mais assim tecnicista. E aí foi através disso que eu, né, busquei no mestrado dizer, pô, toda a minha formação, inclusive universitária, eu, né, recebi um modelo que não se encaixava tanto com aquilo que a gente depois conhece por um processo de educação que tenha como pressuposto, né, ali a dialeticidade. E aí, né, eu trago para vocês aqui simplesmente que, me inspirando um pouco em alguns autores que começaram a também estudar e investigar a própria contribuição de Freire, né, como Favaretto,
E uma das minhas questões do meu projeto é, né, ensinar filosofia, mas qual filosofia? Em que consiste a especificidade do filósofo? E se não há estudos básicos e métodos fixados, o que deve ser considerado o mínimo necessário para realizar uma suposta especificidade em termos de ensino? Assim, o professor de filosofia, notadamente do segundo grau, para enfrentar as injunções de sua atividade antes de defini-los por conteúdos, procedimentos e estratégias, o que deve ser ensinado, como ensinar. Então, o meu principal objetivo, né, com a minha pesquisa dentro do mestrado é justamente pensar esses princípios, esses pressupostos metodológicos que o professor, né, que ministra o componente de filosofia, mas isso também, né, ampliando para qualquer professor de qualquer outra formação, para que ele possa ter, né, uma base na qual ele leva em consideração a realidade na qual ele está inserido. Então, eu faço justamente aqui a distinção, né, que Freire traz da educação bancária com a educação dialógica. Então, pela minha trajetória e pela trajetória, né, no qual está consolidada diversas realidades educacionais, a gente tem uma educação bancária, né, onde, né, a lógica ela é vertical, onde tem um professor, que é o sujeito do conhecimento, e o aluno, que é aquele que está ali como uma espécie de receptáculo para receber, né, aquele conteúdo, aquele conhecimento que o professor quer transmitir. E a outra perspectiva, né, é uma educação na qual ela parte da a ideia de horizontalidade. E aí eu vejo que, nesse sentido, quando se fala assim em dialogicidade, quando se fala assim numa educação que parta da realidade, mas bora para a prática, né? Como é que isso pode se dar? E aí é por isso que eu escolhi a questão, né, do Paulo Freire, quando ele trata do tema quando ele trata, né, quando ele aborda, né, a investigação temática como uma espécie de método. É muito complexo falar isso assim de maneira veemente, né? Mas quando se pergunta e quando a gente discute se Paulo Freire desenvolveu ou não um método, eu costumo responder e costumo, né, interpretar Freire da seguinte forma: e ele desenvolveu, quando se fala de investigação temática do tema gerador, é um método para que você possa, né, construir uma espécie de educação que tenha como pressuposto a dialogicidade. Então, assim, ele não, claro, afirma que isso é um único método, que esse método ele é universal, mas é uma forma de colocar em prática tudo aquilo que, né, a gente preconiza quando se fala desse tipo de educação. Então, né, eu descrevo aqui no minha qualificação foi recentemente, tem mais ou menos um mês, né, então eu estou na já parte mais de concluindo a minha dissertação, e aí eu trago, né, que para a gente colocar em prática, a gente tem que ter essas 4 etapas, né? Porque quando eu saí do movimento social, que eu atuei como educador durante alguns anos, e aí eu passei no concurso da Secretaria Estadual e eu fui para a sala de aula, eu me deparei com, né, uma outra realidade, e aí tudo aquilo que eu comecei a compreender no movimento social por educação e pela minha experiência educativa, né, no ensino, né, da educação básica, eu resolvi, né, aqui tem uma outra realidade que eu não conheço, né? E aí eu trouxe muitos elementos dessa minha realidade como educador popular, né, como formador, né, dentro do movimento de economia solidária. E aí isso fez com que, né, eu pensasse, aqui na sala de aula a gente pode desenvolver um pouco isso que a gente faz muito na educação popular. E aí, né, essas 4 etapas, que a primeira é a investigação temática, ou seja,
é um momento em que você busca conhecer, né, aqueles estudantes. Eu costumo observar que o professor de filosofia, geralmente, ele tem quase todas as turmas numa escola. For uma escola de ensino médio, ele tem, com certeza, todas as turmas. Então, ele tem um universo, né, muito amplo de realidade. E cada turma, ela traz uma, né, característica, ela tem uma dinâmica. Se você for observar, né, você vai ver uma diferença muito grande entre elas. Então, assim, observando isso, eu acho que o primeiro ponto, quando o Paulo Freire fala, né, desse investigar, ele quer que a gente, né, faça essa imersão junto aos nossos estudantes. E aí eu acho que esse pressuposto é essencial, né, essa primeira etapa de conhecer. E aí, né, com isso você vai, né, por exemplo, instigando. Eu faço o instigamento a partir de temas. Então eu escolho vários temas e eu peço para eles falarem sobre esses temas. Que temas são esses? Por exemplo, violência, né, violência urbana. Outro tema, falta de emprego para o jovem que termina o ensino médio. E aí eu pergunto qual é a concepção deles sobre esses temas. E assim eles, né, vão falando, e aí a partir daí eu consigo extrair deles essa leitura que eles têm, essa percepção que eles têm. Então, esse segundo momento aqui, né, é justamente o momento em que as situações limites do pensamento, a fala, eu absorvo isso para a gente depois, né, justamente definir como é que a gente vai abordar, né, essa temática. E aí, né, justamente a partir disso, o terceiro e o quarto ponto eu mostro melhor nesse slide aqui, que é o seguinte, né? Então, assim, eu acho que o professor, ele, né, parte da realidade, ele dialoga, e aí é o que eu faço, né? Geralmente, se um tema que eu estou abordando é o tema, a questão, né, do racismo, né, do racismo. Aqui nós tivemos em Manaus uma migração muito forte de haitianos, numa época, não, mais ou menos 10 a 15 anos atrás. Então, os haitianos, né, eles se destoam porque eles são negros, e aqui, né, você tem uma predominância, né, de um grupo de pessoas que não se caracteriza assim como, né, a pele bem negra. E aí isso foi um choque dentro da cidade de Manaus. Então eu, por exemplo, quando abordei esse tema, eles, né, falaram qual era a visão deles, e aí o que foi que eu, né, o que que eu faço? Eu vou, né, e pego os autores, os filósofos, e pego concepções que esses filósofos têm e apresento para eles. E aí eu peço para eles analisarem a concepção deles com a concepção dos filósofos. E é essa segunda etapa que a gente chama de aprofundamento teórico. E depois, né, a gente extrai, né, a gente faz uma espécie de debate, que aí é o que eu chamo de aplicação do conhecimento, que é, né, quando eu busco, bom, aquela concepção que a gente tinha, dialogando com esses conceitos de alguns autores, de alguns filósofos. E agora, como é que a gente vê esse tema? E aí, né, é o que a gente chama de aplicação do conhecimento. Então, esses três movimentos, eles são os movimentos que, né, dentro da investigação temática, eu acredito que o professor que ministra o componente de filosofia, ele pode utilizar para fazer com que, né, haja, numa experiência filosófica, aquilo que a gente acredita ser, né, o processo de filosofar, com dialogicidade, né, com uma troca de conhecimento que não seja vertical, mas sim horizontal. Então, né, na minha pesquisa, eu estou
construindo esses pressupostos, e eu estou, né, fazendo encontros com os alunos e vendo o que está dando certo e o que não está dando certo, e aí eu estou compilando isso, né, para mostrar que, né, a investigação temática do tema gerador pode ser uma dessas ferramentas para que o ensino de filosofia seja um ensino que tenha como pressuposto a dialogicidade, né, que não seja, né, um ensino assim conteudista, vertical, porque eu considero que o conteúdo ele é importante, porém ele tem que ser feito de uma maneira hoje, né, que faça com que haja, né, o diálogo, e despertar o diálogo nos jovens que estão hoje nessa etapa do ensino médio é um grande desafio. Então você faz isso através de quê, né? Então a gente poderia pensar que existem as metodologias ativas, que existem outras metodologias. E eu estou trazendo aqui, né, na minha pesquisa, a contribuição da investigação temática do tema gerador como uma forma de, né, o professor ter ali no seu cinturão, né, cheio de ferramentas, uma proposta de método para ele atuar em sala de aula. Bom, eu não marquei meu tempo, eu não sei quanto tempo eu gastei, mas, em suma, é isso que eu queria apresentar, né, aqui para vocês, nesse momento de grande partida, né? Acredito que esse momento ele é um momento de partilha, em que a gente aqui... Eu achei que eu não ia ficar nervoso, Alex, e fiquei, e é o terceiro ano que eu apresento, tá? Joia, Pedro. Obrigada por partilhar a sua experiência de pesquisa e a sua experiência pessoal também, né? Em tantos ambientes diferentes de vida, de atuação política, tá? A gente conseguiu, né, vislumbrar um pouco pela sua fala. Eu fico nervosa de vez em quando, até hoje também, já 30 anos de filosofia e... Nossa! Né? Só um comentário assim, abrir um parênteses, Pedro. Eu morei em Manaus em 2022 e eu era seminarista, né? Por isso que eu fui para filosofia, enfim. E agora eu já saí do seminário, estou no doutorado já, enfim. Mas eu fiz experiência ali no Purupuru, né? Que é os ribeirinhos ali. Conheço! Então eu fiz experiência incrível, foi uma experiência fantástica. Assim, é um outro mundo, é uma outra epistemologia, sabe? É incrível a riqueza cultural, a riqueza culinária. Tristemente, eu fico assim, muito triste com a total desigualdade, né? Esse é um tema que carece muito. Mas, assim, é uma riqueza que não, é imensurável. Parabéns pela pesquisa. Eu imagino. Eu conheço essa área, eu morei pertinho do Purupuru, entendeu? Muito legal esse momento de a gente trocar experiências de realidades tão diferentes, assim. O Brasil é imenso, né? Muito. Olha, Pedro, a primeira coisa que eu pensei quando você começou a apresentar é justamente essa importância de como nós formulamos as nossas questões em filosofia. E é muito possível, viável de defender uma visão da filosofia, o que é filosofia, como uma arte de fazer perguntas mesmo. A perguntação lá do Sócrates é muito característica de um pensamento filosófico. E aí você começou a falar, eu lembrei, depois eu lembrei mais ainda por causa do contexto todo amazônico e tudo, desse livro do Felipe Decolar, vou colocar o link aqui no chat. O Felipe Decolar é um antropólogo, pesquisador dos povos indígenas do Alto Xingu, e ele tem esse livro sobre natureza e cultura, e tem uma apresentação muito interessante, é um livrinho curto, assim, mas que ajuda muito a gente a repensar umas coisas, porque dependendo de como a gente formula as perguntas, a conversa flui ou não flui, né?
E aí ele começa a escrever um livro sobre natureza e cultura, e ele começa falando assim, olha, se você pergunta qual que é a diferença entre natureza e cultura, as pessoas vão falar assim, a cultura é artificial, e a natureza não. E aí acabou a conversa. Agora, se você pergunta, por exemplo, como que a cultura reflete o ambiente natural no qual nós estamos inseridos? Está vendo como que você reformula a pergunta e aí você abre todo um espaço de conversa que não estava aberto antes, né? Então, para nós, como professores, é muito importante a gente repensar as perguntas que a gente faz para os nossos alunos. E não só perguntar retoricamente, já querendo que eles respondam o que a gente já sabe, né? Fingindo que a gente não sabe, para eles responderem o que a gente já sabe, né? Mas realmente pensar perguntas que são relevantes para nós mesmos, né? E que nos permitem, então, abrir um campo de investigação. Eu acho que isso é importante, né? A pergunta como algo que abre um campo de investigação. E como é dialógico, isso quer dizer que também não somos só nós, professores, que perguntamos. A gente propõe algumas perguntas inicialmente, né? Mas é muito importante que a gente esteja aberto também para um imprevisto da sala de aula, em que os estudantes trazem perguntas que nós não estávamos preparados para elas, né? E é muito importante que eles se sintam à vontade para trazer essas perguntas, não só para perguntar dentro de um certo espaço meio ritualístico, assim, né? De questões já conhecidas para nós. Então, essa coisa da perguntação é muito legal. E o próprio questionamento de método também é muito legal. Você começou questionando se o Paulo Freire tem um método ou não, acho que vale a pena a gente lembrar que a ideia de método tem a ver com caminho, né? Então, o Paulo Freire, com certeza, ele ajudou muito a gente a abrir esses caminhos de encontro social também, né? Esses caminhos da perguntação, enfim. Você pega os caminhos amazônicos, Pois é. você compreende bem essa ideia de que não existe um caminho como uma estrada, e aí Paulo Freire, eu acho que nos diz isso, né? Olha, o caminho aqui na Amazônia é cheio de nuances, e tem vários tipos de caminho, e às vezes, né, você retorna para o mesmo caminho, e que eu acho que ele quebra essa noção básica, né, que a gente tem de método, e nos propõe uma nova concepção de método. Eu costumo, e na minha pesquisa, eu comecei a perceber, cara, o quanto que, eu não falei, né, mas eu também dialogo com o Henrique Dussel, porque eu trago a analética, e a analética como um método de filosofia latino-americana, que Dussel usa. Então, eu pego os dois autores para discutir essa questão. E eu acho que quando a gente vai para a sala de aula, você tocou na questão da pergunta, e a minha experiência como educador e professor em sala de aula, ela foi muito marcada por a pergunta, pela palavra. Então, eu pergunto se eu for, às vezes eu faço por brincadeira, eu coloco uma palavra como gnoseologia. Alguém já ouviu falar? E aí, isso é uma coisa que você vai ver, a resposta vai ser óbvia que é não. Mas então, bora começar a falar o que vocês conhecem. E aí eles vão começar a dizer os conhecimentos que eles possuem. E aí vocês depois traz, né, o que a filosofia tem de concepção mais conceitual. Então, para mim, né, a pergunta ela é muito importante. Como uma pergunta, você falou, né, assim, o que é ética? Eu não faço essa pergunta, porque ela vai nos levar, ela pode levar a uma limitação muito grande. Eu acho que hoje os jovens, eles têm um conhecimento que você pode explorar, no sentido positivo de exploração, mas que você pode partir dele para você falar de filosofia. E aí o conhecimento sistematizado, né, que a gente tem, o nosso conhecimento de filosofia ao longo da história, vai contribuir para isso, né? Vai ser o diálogo, né? Vai ser o diálogo que tu vai apresentar. E depois eles vão sair com ideias, né? Com pensamentos. Eu acho que aí
nesse momento, a gente cumpre o nosso papel. A filosofia cumpre o seu papel, né? Produzir pensamentos a partir de uma reflexão, de um diálogo, que é a sala de aula que consegue proporcionar isso. É isso aí, muito legal. Eu acho que é isso, eu acho que tem algumas perguntas que a gente sempre faz e que as pessoas já têm respostas prontas para isso. Então, acho que é o nosso trabalho, quando a gente vai planejar uma aula, é deslocar um pouco as perguntas, né? Para além desse roteiro que já é do senso comum, assim. Acho que esse aí rende um caldo bastante. Já adorei pensar nos caminhos, nas formas de transitar aí amazônicos, né? Cada lugar abre necessidades e possibilidades novas, né? E tem o seu tempo próprio. Sim, Infelizmente, né, BNCC, eu faço um capítulo meu para falar sobre os documentos legisladores. Por mais que a BNCC fale, né, que tem que ter um processo assim de participação, mas quando você vai realmente para a prática, você não vê tanto isso. Você já vê um conteúdo pronto. E eu, né, questiono justamente. Bom, beleza, pode ter sim alguns conteúdos que a gente considera essenciais, porém, esses conteúdos, como é que eles vão ser aplicados? Né? Eu acho que, por isso, os nossos pensadores, como Paulo Freire, Henrique Dúcio e outros pensadores latino-americanos, têm trazido muita contribuição que a gente tem pouco explorado para dizer, olha, esses caras aqui nos ajudam e nos orientam bastante na sala de aula. Sair um pouquinho dos clássicos e, né? Joia, muito legal. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ou um comentário antes da gente passar para a próxima apresentação, rapidinho? Tá, eu vou pedir vocês então um minutinho que eu vou pegar uma blusa, tá frio aqui no norte de Minas. Eu já volto agorinha e a gente passa para a apresentação do Eduardo Machado. Tudo bem, professora? Alex, você trabalha, enquanto a Alice foi, você trabalha com educação infantil apenas? Não, eu trabalho com ensino médio. Nesse momento, eu não estou no fundamental, os anos finais, mas estou nos anos iniciais. Então, o terceiro ao quinto vai ter uma ruptura, e aí o ensino médio. Parabéns, Pedro, pelo trabalho também, muito legal. Eu vi a parte final ali que você estava falando, né, eu vi a foto do joguinho e me remeteu à experiência que eu tive no estágio, que foi eu acho que aqui no Amazonas, da primeira série até o ensino fundamental, o ano inicial, só tem uma escola que eu conheço, uma escola particular, e possui. As outras, que são mais humanísticas, da rede particular, de quinto ao nono, só as particulares que têm. Aqui no Amazonas, uma diferença muito grande é que sempre teve filosofia. A filosofia sempre foi obrigatória. Não teve interrupção em momento. Tem alguns estados que teve, né? E aí, aqui, a gente tem uma aula por semana, e aí, né, é a única experiência muito forte que a gente tem, né, para trabalhar com a filosofia a partir somente do ensino médio. Por isso que... Aqui é bem variado, Pedro. É? Aqui é bem variado. Por exemplo, no município de Porto Alegre tem também nos anos finais ali e o médio, né? Por exemplo, no município onde eu moro, ela tem, mas aí entra como também oferta de escola particular, assim, para, digamos, engrandecer o currículo, né? Uma preparação visando trabalhar conceitos básicos da melhoria, do próprio processo de alfabetização, enfim, tem toda uma explicação, mas acho que mais é uma questão mercadológica, né? Uhum. Mas em Porto Alegre, por exemplo, ela é ofertada no próprio município, e tem escolas que daí tem ensino nos anos iniciais, mas nos anos finais e o médio também tem, assim, então é bem variado aqui. Agora, eu faço uma outra pergunta por curiosidade. A maioria dos professores são graduados, são licenciados em filosofia, que ministram o componente? Ou não? Então, no Sabe? estado, a gente tem uma discrepância muito grande aqui, tá? No município, geralmente, os que eu conheço, inclusive os colegas de Prof. Filo, eles são graduados, né, em filosofia.
Agora, no Estado já é mais complicado, tá? No Estado tem uma questão de carga horária aí, complementação de carga horária nem sempre é um professor de filosofia. Entendi. Aqui também, né? E também por Outras demanda. filosofia num luxo, né? Sim. Acessível. Bom, gente, boas-vindas para a Carolina e para o Eduardo, que chegaram aqui por último. Vou passar a palavra, então, para a apresentação do Eduardo Silva Ferreira Machado, que vai falar sobre a teoria das lentes da percepção, filosofia do olhar, ética do encontro e suspensão dos julgamentos. Eduardo, você tem aí 20 minutinhos, mais ou menos, para sua apresentação, e depois a gente troca uma ideia, tá? Beleza, boa tarde para todos aí. Eu estou falando aqui do Espírito Santo, da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou professor de filosofia há 5 anos já, também da escola particular, pública, dos anos fundamentais ao ensino médio, EJA, e aí tudo que aparece para a gente poder fazer, né, com muito prazer. E eu tenho tido essa ideia sobre as lentes da percepção há algum tempo, né? Tenho produzido um pouco em cima disso e tentado desenvolver cientificamente essa ideia de algumas formas, né? Eu quero compartilhar com vocês hoje uma ideia que dialoga tanto com a filosofia, tanto com a nossa vida cotidiana, né? E principalmente dentro da sala de aula, que eu vejo uma necessidade de orientar, né, e trazer à luz para todos os estudantes e alunos dessas diversas faixas etárias essa questão sobre como a gente enxerga o mundo, né? A partir de que a gente enxerga o mundo. E a metáfora das lentes, ela nos permite pensar com o nosso próprio olhar sobre o mundo, mas como ele também não é nunca neutro, né, nem imediato, ele sempre está atravessado por muitos filtros, como a família, a nossa sociedade, a cultura, a mídia e a linguagem, né, a economia, enfim. Esses filtros, eles moldam a forma como a gente enxerga a realidade. O problema é que, às vezes, muitas vezes, a gente passa a acreditar que a gente vê o mundo como ele é, que a realidade é nua e crua e a gente tem acesso à verdade sempre, né? Quando, na verdade, a gente está vendo através dessas lentes, né, que condicionam a nossa percepção. O convite da filosofia, nesse sentido, é justamente aprender a suspender esses filtros para que a gente possa ver mais, ver melhor, e abrir, né, a nossa alteridade ao inesperado e abrir a nossa alteridade também ao outro. A primeira lente que eu gostaria de destacar para falar é a lente da família. Desde a infância, a gente é atravessado por valores, por crenças, por expectativas que são transmitidas pelo núcleo familiar. A família, ela nos oferece um primeiro mapa do mundo, o que é certo, o que é errado, o que a gente deve valorizar ou desvalorizar, o que a gente deve ter medo, e ela nos dá um horizonte, né, de pertencimento, mas também, de certa forma, ela acaba limitando a forma como a gente enxerga as possibilidades da vida, condicionando de muitas maneiras. A segunda lente é a lente da sociedade. A gente vive estruturas sociais que determinam muitos papéis, lugares e muitas normas também. A sociedade, ela vai nos oferecer categorias de identidade, como o nosso gênero, a classe, a etnia, que vai orientar a nossa experiência, mas que também pode, de certa forma, aprisionar a gente em alguns estereótipos que comumente são utilizados. O Pierre Bourdieu, ele ajuda a gente a compreender isso quando ele fala do hábitos, né? Um conjunto de disposições incorporadas que guiam as nossas ações sem que a gente perceba. O olhar social, ele nos atende e nos molda, mas também ele pode nos tornar cego para o que escapa às regras que dominam, né, a própria sociedade em si.
A terceira lente que eu gostaria de trazer é a lente da mídia, que no mundo contemporâneo exerce um poder imenso, indiscutível, né, sobre a percepção. A gente vive cercado por imagens, por narrativas, por discursos, e esses discursos selecionam o que deve ser visto e o que deve ser esquecido. O Foucault, ele lembra que todo regime de saber, ele está associado a regimes de poder. E ver também é ser conduzido, né, a perceber que, de um certo modo, e a mídia cria essas visibilidades e invisibilidades, determinando, então, não só o que a gente vê, mas o que a gente pode acreditar, né, o que é possível e o que é impossível, enfim. Por último, a lente que eu gostaria de trazer hoje é a lente da cultura, que ela se manifesta, né, tanto na linguagem, tanto nas tradições, as formas simbólicas que estruturam a nossa compreensão. E para isso, Derrida nos lembra que a linguagem nunca é transparente. Ela carrega marcas, muitos rastros, diferenças. Então, ver é nomear algo inocente, né? Nunca é, na verdade, ver nunca é nomear algo inocente. E a cultura nos situa, mas também nos limita. Então, desse ponto de vista, o que eu acho importante é mostrar para os estudantes, para os alunos, como eles podem enxergar de fato um mundo de forma livre dessas lentes, né? Essas lentes que a gente recebe com o passar do tempo, elas geralmente estão embaçadas, arranhadas, quebradas, elas estão desfocadas, elas estão tortas, e a nossa visão é como um olho que nasce puro, porém essas lentes, com o passar do tempo, vão sendo colocadas na frente do nosso olho. E o que a gente faz é ir alternando entre essas lentes para enxergar o mundo, as situações, as coisas que acontecem. Nessa necessidade, reconhecendo que essas lentes são colocadas sobre a nossa visão, eu acho necessário trazer para os estudantes essa necessidade de suspender, né, de forma crítica, o uso dessas lentes em algumas ocasiões. Se a gente olha o uso, se a gente olha o mundo através dessas lentes, então como é que a gente pode escapar da limitação que essas lentes trazem, né? Aqui eu penso na noção de suspensão crítica do Russell com a epoqué fenomenológica, né? Que nos ensina a colocar, entre parênteses, os nossos pressupostos, para ver os fenômenos como eles se apresentam. E essa atitude fenomenológica é uma forma de desembaçar, de corrigir, né? A epoqué em si é uma forma da gente focar como onde é necessário e tentar acessar as coisas na sua doação própria de cada coisa, antes delas serem filtradas, embaçadas pelos preconceitos ou pelos hábitos que a cultura nos impõe. Mas eu também acho que não trata apenas de um exercício intelectual. O Levinas mostra para a gente que, quando a gente encontra o rosto do outro, a gente é convocado a uma responsabilidade ética, né? E que antecede qualquer uma das teorias que a gente possa vir a dominar ou estudar. O outro, ele rompe as nossas lentes e ele interpela de um modo irredutível todas as visões deturpadas, todas as visões preconceituosas. Suspender essas lentes, então, nesse sentido, é a gente abrir para que o outro não cabe, em meus esquemas prévios, né? É deixar a gente se afetar pelo inesperado do outro, pelo encontro e pela própria alteridade em si. Ao mesmo tempo, a gente precisa reconhecer que essa suspensão ela nunca é total. Não existe um olhar absolutamente puro, a não ser o olhar de uma criança que ainda não foi interferida por todas essas instâncias em que eu falei. O que a gente pode cultivar é uma atitude crítica e reflexiva, uma capacidade de perceber as nossas próprias lentes, para que elas não se tornem invisíveis, né, e absolutas. Então, de fato, talvez acabar com as lentes seja uma missão falha, né, em sua própria tentativa, em seu próprio desejo. O que a gente deve fazer, então, é aprender a
utilizá-las, limpá-las, desentortá-las e focá-las quando necessário. No nosso cotidiano, para a gente tornar essas ideias mais concretas, a gente pode pensar quando um professor olha para os seus alunos, ele pode talvez enxergar uma turma como difícil, ou os alunos como desmotivados, porque a sua lente já está marcada por uma visão de autoridade, talvez, ou por uma pressão institucional que cobra resultados e tudo mais. Mas, se ele suspende essa lente, ele pode perceber singularidades, talentos e modos de aprender que antes estavam invisíveis. Nesse sentido, quando a gente fala de currículo escolar, de adaptação, de educação especial, essas lentes, na minha experiência, acabam sendo o que mais atrapalha, né, na efetiva formação crítica, participação, no cuidado socioemocional com os estudantes. É a própria lente do professor que olha para aquele estudante, para a instituição em si, para os currículos, que estão alteradas de uma forma que não produzem o que é necessário para que a educação seja efetiva de fato. Da mesma forma, quando a gente olha para uma pessoa que está em situação de rua, a nossa lente social pode ver apenas como um marginal, ou como alguém que não quis trabalhar, alguém que não aproveitou as oportunidades. Mas quando a gente suspende essa lente, a gente pode enxergar a pessoa a partir da sua história, da sua vulnerabilidade, de tudo aquilo que aflige essa pessoa e leva ela a estar nessa situação, né? Então, a suspensão crítica, ela não é uma ingenuidade, né? Ela é um esforço ético da gente ver mais do que os nossos filtros, essas lentes nos permitem enxergar. E até mesmo também trago como exemplo como as amizades ou os afetos são olhados também a partir de lentes herdadas, né? Quando a gente tem expectativas de como o outro deve agir, ou de como é certo, do que é certo ou do que é errado numa relação, muitas vezes isso nos impede de perceber que o outro também tem diferenças, né? Também tem necessidades. E suspender criticamente as nossas lentes, nesse caso, vai ser também uma abertura para que o outro seja simplesmente o outro, né? E não apenas um reflexo daquilo que a gente espera. O gesto filosófico, né, como desembaçar as lentes, propriamente dizendo, o que a gente pode dizer como um gesto contínuo desse desembaçar. O Bachelard ele falava da necessidade da gente romper com os obstáculos epistemológicos, né? Que são justamente as formas enrijecidas da gente assistir. O Paulo Freire, por outro lado, ele nos convida à consciência crítica, né? Que permite a gente enxergar as estruturas sociais que coincidem, que condicionam, e a partir disso a gente luta por uma transformação. Essa ideia de desembaçar lentes, então, como esse exercício filosófico, é ao mesmo tempo epistemológica e ética, né? É epistemológica porque ela vai nos permitir ampliar o nosso conhecimento, evitando alguns dogmatismos, alguns vícios, né? E é a ética porque coloca a gente diante da responsabilidade de enxergar o outro, de enxergar o mundo e as coisas como elas são. Para concluir, eu gostaria de reforçar que a imagem dessa fala, né, a imagem central do que eu tento expor para vocês, é que todos nós olhamos através de lentes, né? E essas lentes, elas não são apenas obstáculos, elas nos constituem, elas nos oferecem um lugar no mundo. O problema é que quando elas se tornam invisíveis e a gente deixa de perceber elas também nos deixam de fazer acreditar que o mundo é simplesmente aquilo que as lentes deixam passar, né? Então, enxergar de fato o mundo é perceber além das próprias lentes, né? É saber utilizá-las de modo a não cometer preconceitos, né? A não diminuir todo o outro e todo o mundo. Esse exercício filosófico é um exercício de aprender, então, que perceber essas lentes, quando possível, a gente consegue também suspender elas criticamente. E esse gesto vai permitir a gente a ver mais do que a gente veria e ver de outras formas, né?
também vai permitir abrir espaço para o outro, para o novo, para o imprevisto. Então, suspender para ver é um exercício muito difícil, mas extremamente necessário. E dentro da escola, eu vejo que é muito mais nesse sentido, né? Os estudantes de diferentes idades, de diferentes classes sociais, lugares, enfim, eles, pesados por essas lentes sociais, que às vezes incidem sobre eles mesmos, né, precisam receber orientações, e aí dos mais variados modos possíveis, né, para que essa suspensão crítica seja algo benéfico na vida e na cidadania, né, na criticidade de cada um desses estudantes. Eu acho que isso é o que dá mais chance da gente olhar mais livre e mais justamente para o mundo e para as coisas como elas realmente são. Eu agradeço a todos a atenção e muito obrigado. Boa tarde a todos. Joia, Eduardo, obrigada pela sua comunicação, pela partilha. Eu lembrei desse filme aqui, é um clássico, They Live, vocês já assistiram? They Live? They Live, eles vivem, acho que seria a tradução em português. É uma ficção científica, bem distópica, assim, só que é o contrário, você não tira a lente, você coloca uma lente. Coloca a lente para enxergar a realidade. É um clássico. Você coloca a lente, aí você vê um anúncio de algum produto, não, uma propaganda, você enxerga o que está realmente por trás daquele produto que estão te vendendo, né? Sim, perfeitamente. Enfim, é um filme bacana que dá para usar em sala de aula, acho que vai aproveitar bem essa metáfora aí que você trouxe. A minha formação é Nietzsche, então essa ideia de perspectiva, de perspectivismo, né, ou de que nós estamos talvez fadados a ver o mundo de uma forma enviesada, isso é bem nietzschiano, né? Para Nietzsche não tem neutralidade possível, não. É impossível, a gente sempre está vendo sob um ponto de vista que tem algum tipo de limite. Mas e é difícil a gente ver qual que é o nosso viés, né? Olha, você não percebe que você está usando lente. Igual você não vê o próprio olho, né? O olho não vê o próprio olho. O olho vê a partir de si, não vê a si mesmo. Mal vê o nariz. Mal vê o nariz, a ponta do nariz. Ensaio sobre a noção de leitura, da Simone Weil. Olha, bacana. Eu acho que, para Nietzsche, o que você faz é colocar suas perspectivas para brigar entre si, sabe? É um pouco isso. Você só vê que está sendo induzido ou que está vendo um ponto de vista limitado, né, todas essas coisas que a metáfora da lente tenta captar de alguma forma, quando você olha por outro ponto de vista. Né? Então, o que a gente pode fazer é talvez trocar as lentes mesmo, né? Quando a gente usa uma lente diferente, ela mostra um pouco o viés da outra. Acho que é um pouco isso. E aí, não sei, assim, gostaria de saber mais como você está trabalhando isso em sala de aula, sabendo que talvez a neutralidade seja impossível, né? Sim. Essa é sempre uma prática muito dialógica, né? A gente exercita isso de diversas formas, dentro de diversos conteúdos. Eu uso muito com eles a ideia de... Tem um óculos que o Benjamin Franklin criou, que até aparece num filme muito bacana, né, chamado A Lenda do Tesouro Perdido, que é um óculos que ele tem várias lentes de várias camadas, né, com várias cores, e com cada configuração que você faz, você enxerga o mundo de uma forma. Então, sempre que a gente vai... Eu gosto muito de trabalhar, às vezes, com temas, né, mas sempre que os meninos pedem para que isso seja feito, e sempre que a gente usa esses temas, eu trabalho essa metáfora com eles, e isso é uma coisa que já está ficando bem compreendida, né, por eles. Então, dentro da sala de aula, essa é uma prática muito positiva, né, eu gosto muito de trabalhar com isso. Não estou te vendo mais. Uai, Deu um bug na sua imagem.
Enfim. Aqui para mim está normal. Talvez Tá. tenha sido uma falha. Nós estamos vendo normal, Eduardo. Talvez seja só aqui no meu computador. Ficou tudo meio rosa, verde, enfim. Então, dentro da sala de aula, eu trabalho isso de forma dialógica, né? O que eu estou tentando agora é... Essa ideia é uma coisa que já me acompanha há algum tempo, então o que eu estou tentando agora no mestrado profissional é encontrar a fundamentação para isso, né? Para eu entender até onde eu posso ir, o que é que eu posso construir. É mais ou menos nesse sentido. Sim. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ou um comentário para o Eduardo? Eu lembrei, o Alex apresentou primeiro, e ele fez um experimento com as crianças iam pesquisar pensadores da história. Aí eles repararam que quase não tinha mulher e quase não tinha homem negro. Uhum. E aí depois o Alex mostrou para eles um quadro assim com vários cientistas, inclusive o Milton Santos, que é um homem negro, e a Berta, que era a Berta Ribeiro, não esqueci qual que era a outra, que é uma mulher... Berta Becker. Quem? A Berta Becker. Berta Becker. E aí os estudantes já incorporaram aquela experiência prévia que eles tiveram, isso já virou uma lente. Aí ele colocou um ator de Hollywood no meio e pediu para os estudantes falar quem que não é cientista aqui. E eles falaram negro e a mulher. Quer dizer, aquela experiência prévia de ver que só tinha homens brancos rapidamente foi assimilada. A gente é induzido por essas experiências, né, o tempo inteiro. Então, quando a gente compara, quer dizer, quando a gente, de alguma forma, mostra como a gente cai nas pegadinhas por essa indução, a gente vê, quando a lente quebra também, de certa forma, né? Quando a gente vê que a gente é induzido à falha, né, por causa desses preconceitos gerados. Com certeza. Gente, se vocês quiserem trocar uma ideia sobre os trabalhos apresentados ou acrescentar alguma coisa que talvez vocês gostariam de ter compartilhado. Obrigada, Carolina. Eu cheguei um pouco atrasado, né, porque eu estava num compromisso antes. Ontem eu até falei com o Vinícius, e ele disse que tinha avisado a vocês, né? Então, infelizmente, eu não pude assistir a comunicação dos meus colegas, né? Então, peço desculpas a vocês por ter chegado em cima da hora. A dinâmica não foi ideal, vocês foram chegando todos com um delay assim, em relação ao outro, e aí ficou ruim da gente ter um debate assim, mais... que a gente pudesse realmente escutar melhor os trabalhos de todo mundo. Acho que eu que fui a beneficiada, que eu pude acompanhar todos os três muito bons trabalhos. Parabéns, foi um prazer estar aqui hoje. Desejo muito sucesso, acho que vocês estão com trabalhos já muito encaminhados, né, os três. Sucesso aí na elaboração final da dissertação, espero ver os trabalhos publicados. Eduardo, manda um abraço pessoal aí da UFES. Beleza. Ana. Maravilhosa. Como é que chama aquele amigo italiano? Esqueci o nome dele. Fábio, Marcos. Marcos. Manda um abração para o Marcos. Deixa comigo. Beleza. Quero agradecer muito o Lucas por todo o apoio aqui, acompanhou a gente, super boa vontade, nosso monitor, e participou dessa organização brilhante do evento, um evento enorme, está super bem organizado, super bem acompanhado. Parabéns, viu, Lucas? Obrigada. Eu agradeço as apresentações, a fala da professora, a paciência, também todos os que apresentaram. Então, só deixando evidente que a nossa reunião aqui foi gravada e vai ser disponibilizada no YouTube daqui uns dias. Também vocês receberão um e-mail, certificado de vocês certinho, tá bom? Muito obrigado. Nada. Maravilha. Obrigada, então, gente. Boa tarde. Tchau, até mais. Obrigado por tudo, valeu, um abraço. Sucesso.